Olá, amiga, cliente do Centro do Artesanato de Erechim. Estamos aqui para fazer mais uma aulinha, uma técnica para vocês aproveitarem no sossego da sua casa, usufruir e aprender a decoupagem com o guardanapo. O guardanapo é essa folha de papel. Na verdade vem 3 folhas, né? Ela vem assim, 2 branquinhas e uma do desenho. O que a gente usa sempre é só a do desenho. Sempre lembrar de descartar essas 2 branquinhas, tá? Para não ficar aquele enrugado, tá? E outra situação é a decoupagem do guardanapo. Sempre tem que ser feita em cima de uma superfície branca ou clara. Por quê? Como ele é praticamente transparente, se a gente fizer ele, colar ele em cima de uma superfície escura, ele vai sumir. Então é em cima de uma superfície clara ou branca, para que possa aparecer o desenho, ok? A gente vai centralizar, esse aqui é uma plaquinha que nós vamos fazer com um bem-vindos, tá? Para colocar na porta, tá? E aí a gente vai colar o guardanapo e depois vai decorar, colocando mais alguns apliques em cima e fazendo os acabamentos, tá? Para decoupagem, a gente usa a cola gel. Essa aqui é a Multicolagem da Acrylex, tá? Ela vem aqui especificada cola gel, mas existem outras marcas, existem da Daiara, da Glitter, né? Todas como cola gel. Eu uso a cola gel porque ela demora um pouquinho mais para secar, então dá tempo de ajustar o guardanapo melhor. Tem pessoas que fazem com outros produtos também, tá? Eu prefiro usar essa aqui. E o pincel que nós vamos usar é este aqui, ó. Pincel especial para decoupagem. Ele é macio, largo e firme, tá? É um pincel da Keramic especial para decoupagem de guardanapo, tá? Pois é só lavar. Inclusive vou dar uma dica de como conservar os pincéis, que é esse aqui, o limpa pincel. É uma escovinha, tá? É da Condor também, esse meu já tá bem usado. Ele é bem eficiente. A gente pode usar com um gelzinho de limpar pincel, depois que a gente usou, ou shampoo de cabelo, tá? O shampoo também é muito bom. O que a gente não recomenda é detergente, né? Porque ele pode ressecar as cerdas e aí danificar o pincel. Então, no momento que a gente terminou de usar, vai lá no tanquinho, na torneira, enfim, coloca uma gotinha aqui do gelzinho e esfrega ele bem. Ele limpa até o ferrule para conservar o pincel, tá? Porque se a gente deixar ele com produto, ele vai ou abrir ou ele vai endurecer e depois a gente não consegue mais usar. E lembrando que o pincel é uma das partes mais caras do artesanato, né? Então vamos conservar o nosso pincel. Vamos usar então o pincel seco e a Multicolagem. Já tiramos as camadas. Aqui a gente vai centralizar o guardanapo. Vamos centralizar a parte que eu quero colar. E a decoupagem sempre começa de dentro para fora, tá? Aqui eu já coloquei uma colinha, pincel sequinho, a cola, né? Uma quantidade bem boa de cola, não pode ser pouca cola para não rasgar o guardanapo e nem repincelar muitas vezes, tá? A gente começa então aqui, ó, de dentro para fora. Centralizei o guardanapo na posição que eu quero e vou começar a decoupagem. Por cima do guardanapo, tá, gente? Veja que eu não passei cola embaixo, nada, nenhuma situação. É por cima, deixa ele esticadinho e aí de dentro para fora. Passa uma pincelada firme até o final. Pode-se fazer em sistema assim, ó, de X. Vira o pincel, carrega, espalha a cola, pega, não trabalha sem cola porque pode rasgar e vai ajustando em partes. Não vai fazendo um círculo, tá? Vai fazendo em partes. Um quadradinho primeiro, de dentro para fora. A primeira passada mais firme. As outras para espalhar a cola pode ser mais suave, tá? E vai passando o pincel. Aí depois firma essa outra metade aqui e faz esse quadradinho para cá. Assim, vai até a borda, colando bem para não ficar nada sem. Com suavidade retira o excesso de cola, ele já vai secando. Você percebe onde passou a cola pelo brilho, a cola dá o efeito molhado, né? Então aqui agora a outra parte, a terceira parte. Até o final.
pode deitar um pouquinho o pincel para que ele atinja até a bordinha. Aqui, mais um pouquinho de cola. E a última parte aqui. Vamos pegar um pouquinho mais aqui. Aqui para vocês visualizarem melhor. Então, vai trabalhando sempre de dentro para fora, que não forma as bolhas, tá? No caso de formar alguma bolha que você passou a cola ou ficou um pouquinho enrugadinho, que quanto maior a superfície é mais difícil de colar. Se é um pedacinho menor é mais fácil, né? Nesse caso aqui é toda a peça. Pode ser feita dentro de uma bandeja, em cima de uma caixa, na tampa de uma caixa, né? Então tirei o excesso aqui, visualizei que tá todo brilhosinho, todo com cola. Eu posso usar o secador de cabelo e o pincel vai para água. Inclusive aqui também quero mostrar esse tanquinho, ó. O tanquinho tem a esfregadeira, dá para ver aí, a esfregadeira e o descanso do pincel para que ele não fique amassado. Então limpo o meu pincel e coloco ele aqui no descanso do pincel até meu próximo uso, tá? Aqui vamos secar a nossa plaquinha. Então, para mim saber se ele tá sequinho é quando ele já tá fosco. Então, ele tá bem fosquinho, ele já está seco. Caso tivesse enrugado, eu tenho uma dica para vocês também. Tivesse ficado aquele rugoso, aquela coisa mais altinha, você pode usar uma sacolinha plástica em cima do rugoso e com um paninho de malha baixar ele quando ele estiver praticamente seco. Ele ainda está quentinho por causa do secador. Se ele estiver muito seco, não vai baixar. E se ele estiver muito úmido, quando você levantar, o guardanapo vai sair junto. Então, nesse meio termo, que ele está ainda quentinho, pode baixar alguma rugosidade com a sacolinha plástica e um paninho de malha, tá? Aí ele vai ficar super lisinho. Porque o que pode acontecer? Na hora de você passar o verniz, esse relevo ficar aparecendo, tá? Então, é só para dar uma ajustada aqui no guardanapo e ele ficar com a superfície bem lisinha. Então, feito isso, como é que a gente vai retirar os excessos? Com uma lixa de unha, tá? Essa lixa em 45 graus, a gente vai lixando aqui o entorno, lixa todo ele. E ele já vai cortando, né? Tem que estar sequinho, tá, gente? Pra quê? Pra que não puxe o guardanapo que estaria colado ali. Então, a gente vai fazendo toda essa volta aqui. E vai tirando o excesso. Ele fica como uma pintura. O guardanapo, por ele ser tão fininho, ele não dá aparência de colagem, né? Ele parece como se fosse uma pinturinha aqui. E os acabamentos, então, depois que eu tiver seco aqui, eu posso usar verniz acrílico, que é o verniz à base da água. Tem o brilhante e tem o fosco, que a gente tem eles aqui, né? O brilhante e o fosco, qualquer um desses, com o pincel, ou ainda o verniz em spray. Esse tem o fosco, semibrilho e brilhante, que pode ser usado no acabamento do guardanapo, tá? Outra dica também que fica bem bonito em cima da decoupagem é usar o relevo transparente, tá? O relevo transparente, ele serve para destacar o desenho. Então, aqui nesse caso, eu quero... Olha só como saiu perfeitamente, ó. Então, a plaquinha não fica com falta e nem com sobra, tá? Mas lembrando que tem que ficar sequinho. Olha aí. Ela fica perfeita.
esse produto aqui da Acrylex, que é um efeito 3D incolor, o Acripel. Ele pode ser usado em cima das folhas ou essa plantinha que tá mais na frente, realçar. A gente vai colocar o preenchimento todo dele aqui e ele vai ficar mais saliente, ele vai ficar em 3D. Então ele vai destacar essa parte da planta. Se você usar o verniz brilhante, vai ficar tudo brilhoso. Então nesse caso, se você for usar o 3D, você use o verniz fosco, porque aí o fundo fica fosco e você só realça com o 3D o que você quer que destaque mais, tá? Isso eu vou fazer e depois mando a foto dele prontinho pra vocês, porque ele demora de um dia pro outro pra secar. A gente tem que preencher todo o espaço aqui, vou simular um pouquinho, com o biquinho, né? Então vai preenchendo todo ele aqui e deixa ele numa superfície plana, secando. Quando ele estiver totalmente transparente é que ele vai estar seco, porque ele é leitosinho, ó. Então, para ele estar todo bem sequinho é quando ele fica totalmente transparente. Aqui ainda a gente tem a opção de fazer o sombreado para dar um acabamento. A gente usa pincel chanfrado. Esse aqui é o da Condor, o 227, ó, o pincel angular, ó. Ele é trabalhado com a sombra nesse sentido aqui. Então, para fazer algum acabamento, a gente faz a sombra no entorno, tá? E esse pincel chatinho, que daí tem da Tigre, tem da Condor, tem da Ceramic, que são várias marcas. Esse é para fazer o acabamento no entorno aqui, então, para pintar esse acabamento, que quando a gente lixa, fica essa bordinha do branco lixadinha, fica aparecendo, né? Então, passa toda a tinta aqui primeiro, faz o sombreado nela e depois que secou, passa o verniz. Pode ser o verniz com pincel ou o verniz em spray. Aqui, nesse caso, tem opções de tinta que pode ser feita na lateral e na sombra. Tem o cerâmica clara ou marrom ou tons de verde. Você sempre vai combinar as tintas conforme a cor da figura, conforme a cor do guardanapo, tá? Então, é essa a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, nos ligue, nos escrevam e assim que a peça estiver prontinha, eu mando a foto para vocês. Muito obrigada pela atenção, um ótimo trabalho a todas!